Tudo bem, cirurgião? Tudo bem, cirurgiã? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre estado de flow. O que é o estado de flow e como isso pode ser inserido na nossa perspectiva odontológica, com foco em cirurgias odontológicas. Como que a gente pode colocar isso na nossa rotina clínica? Bom, o estado de flow nada mais é do que um estado mental que acontece quando uma pessoa realiza uma atividade e se sente totalmente absorvida em uma sensação de energia, prazer e foco total no que está fazendo. Provavelmente você já deve ter entrado em estado de flow e nem percebido, não é? Principalmente em outras atividades que não relacionadas à odontologia. Mas o que eu quero comentar aqui é que a gente traga esse estado de flow para a nossa rotina clínica cirúrgica, para que a gente possa executar cirurgias com mais segurança, previsibilidade e, consequentemente, com mais prazer, uma sensação de que você está entregando alguma coisa boa para alguém, está sentindo útil, está se sentindo feliz em fazer aquele procedimento cirúrgico. O estado de flow, o conceito de estado de flow, ele surgiu da psicologia positiva, né? Esse professor Mihaly, um professor húngaro que lecionava na Universidade de Chicago, ele com outros professores criaram essa corrente de psicologia positiva estudando há décadas o que mais influenciava na satisfação, na felicidade das pessoas. E a partir disso surgiu o conceito do estado de flow. Então, ele tinha várias filosofias relacionadas a isso, de acordo com seus estudos. Então, ele observou que os melhores momentos de nossas vidas não são os tempos passivos, aqueles receptivos em que a gente está relaxado, mas sim aqueles em que o corpo e a mente são levados ao limite em um esforço voluntário para realizar algo difícil e que vale a pena. Então, isso traduz muito em relação aos princípios de crescimento pessoal e desenvolvimento. Então, em concordância com outros cientistas da Universidade de Chicago, ele concluiu que os indivíduos ele se sente mais feliz quando está imerso em projetos desafiadores. Então, isso implica uns princípios desse crescimento pessoal e desenvolvimento. Então, quando você olha esse quadro aqui, ó, o desafio, né, os desafios que você tem para realizar alguma coisa ou executar uma atividade, ele não deve ser tão alto em relação ao seu nível de habilidade. Então, o teu crescimento deve ser pautado em um pequeno desafio. Se for um desafio muito grande, você já se sente muito ansioso, você entra em pânico, você tem medo. Então, o crescimento profissional também é assim. Então, quando você estabelece isso, por exemplo, em procedimentos odontológicos, e aqui no caso eu estou falando de cirurgias odontológicas, você deve ter um crescimento passo a passo, né? Um desafio não muito grande, de acordo com a tua habilidade. E é por isso que também, a partir desse conceito, é que a gente não pode se comparar com outra pessoa, né? O nosso crescimento, a nossa superação, a nossa competição é conosco, é consigo, tá? Você deve sempre ser um pouco melhor do que foi antes. Então a tua competição é com você mesmo, tá? Então, pensando nas cirurgias agora, né? Nas diversas cirurgias odontológicas, desde a bucomaxilo, da oral menor, nas cirurgias de periodontia, nas cirurgias de implantodontia, né? Existem diversos tipos de cirurgias, desde as mais simples às mais complexas. Então, o que a gente deve pensar em relação a isso? A gente nunca deve, por exemplo, eu sou um cirurgião, eu estou na graduação. Eu não vou fazer uma cirurgia ortognática. Porque, primeiro, porque eu não sei. Segundo, porque é um tratamento muito complexo para o meu nível de habilidade. Então, você deve crescer passo a passo e gradativamente para que você consiga chegar nesse estado de ter satisfação naquilo que você faz. Que isso que a gente busca, não só associar o que aquilo que a gente faz com a rentabilidade, claro que o dinheiro é importante, né? Isso eu não posso dizer que não, mas trabalhar não só pelo dinheiro, tá? Depois que você tem uma estabilidade, você procura trabalhar para a tua satisfação pessoal, tá? Para entregar aquilo, para ser útil na vida de outra pessoa.
E essas condições de você se sentir assim estão relacionadas ao estado de flow. E aqui eu enumerei algumas condições também que já foram propostas pelo professor Mihaly, que estuda o estado de flow, que foi o criador desse conceito, que existem algumas condições que aumentam a probabilidade de ocorrência do estado de flow. Então, esses são os passos, né, que você deve seguir para que você tenha, consiga às vezes, sem pensar muito, entrar no estado de flow. Mas a gente pode direcionar que a gente consiga entrar nesse estado seguindo algum desses passos. Então, primeiro, saber o que fazer. Então, você deve saber o que fazer, no sentido de que se você for executar uma tarefa, uma atividade, no sentido da odontologia, por exemplo, numa cirurgia, você tem que saber o diagnóstico, você tem que saber executar a técnica para resolver aquele problema. Então, você deve saber o que fazer. Você tem que saber como fazer, né? Todo o passo a passo, né, daquela técnica, saber para onde ir, né, quais são o caminho para seguir para resolver aquele problema, ter grandes desafios percebidos. Então aqui nos pontos chaves da cirurgia, estar livre de distrações, tem que ter foco total naquilo que você está fazendo, saber como que você está indo, né, o feedback de algum profissional talvez seja importante, né, ele passar orientações, e também você, no decorrer da cirurgia, saber que está caminhando corretamente no resultado final da cirurgia. Ter altas habilidades percebidas, esse é o outro item importante que eu vou comentar agora, cada um desses itens relacionados agora à cirurgia. Como que a gente coloca isso na cirurgia? Então, saber o que fazer. Você tem que saber diagnosticar qual que é o problema que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, um siso incluso. Tá? O siso está incluso. O diagnóstico ele está dando problema, né? Ele está incluso, ele tem tecido ósseo cobrindo ele, tem tecido mole. E qual que é o objetivo? O objetivo é remover o dente com previsibilidade e devolver saúde para o paciente. Saber para onde ir, que é o item 2, é o plano de tratamento. Tá? Como que você vai fazer esse tratamento? Né? Vai fazer incisão, osteotomia, odontosecção. Tá? Saber como fazer, que é o terceiro item, o passo a passo de cada técnica, de cada item dessa técnica de remoção desse dente. Desde a anestesia, passando para incisão, descolamento, osteotomia, odontosecção, sutura, debridamento, controlar o pós-operatório de alguma forma, orientar o paciente, saber manejar complicações. Então você tem que saber o passo a passo de como fazer e também saber lidar, manejar com complicações. Ter grandes desafios percebidos, que é o item 4. Então, os pontos chaves da cirurgia. Aonde você terá mais dificuldade, que complicações que pode ter, inerentes principalmente ao cirurgião, mas também em relação ao auxiliar. Tá? Então é importante ter grandes desafios percebidos. E você vai sentir às vezes dificuldade, mas é uma dificuldade que você já estava esperando, que você se preparou para aquilo. Então esse nível de habilidade que você requer para que você faça uma cirurgia é importante para que você se sinta bem depois de terminar uma cirurgia, que você tinha um desafio e conseguiu superar esse desafio. Tá? 5. Estar livre de distrações. Concentração, foco e atenção total durante a cirurgia. Eu vejo que muitos não, mas alguns colegas cometem erros durante a cirurgia por não prestarem atenção em alguns detalhes que são importantes. Por isso que é importante você ter concentração e foco total. Mesmo que você lide com uma cirurgia que você já tem uma certa experiência, você tem que ter esse foco total. Eu já vi alguns cirurgiões errarem, cometerem erros grandes, graves, né, por ter excesso de confiança. Tá? Então você sempre tem que ter humildade naquilo que você está fazendo, mas claro, sabedoria, concentração, foco e atenção total. 6. Saber como que você está indo. Então, orientação durante a cirurgia, que pode ser de algum professor que está te acompanhando, né? No caso, se você está operando no teu consultório, como que você vai saber como está indo? Se todos aqueles passos que você determinou na técnica estão sendo executados corretamente, você está indo para o final da cirurgia e todos os passos estão indo corretamente. Tá? Isso vai muito do teu estudo, da tua técnica e da tua habilidade.
Ter altas habilidades percebidas é o feedback que vem do professor te orientando num curso, né, numa cirurgia, o feedback que vem da tua auxiliar te elogiando, do teu paciente te elogiando, do recebimento, né, valor pelo aquilo que você faz, aquele procedimento cirúrgico que você fez. Então, perceber isso, ter essa percepção dos pacientes, né, em relação ao nosso trabalho é super importante. Isso também nos motiva. Então, esses passos são importantes para que você atinja o estado de flow. E aqui eu coloquei como que a gente pode fazer em todo o tipo de cirurgia, como que a gente pode incluir todos esses passos nas nossas cirurgias. Então eu já comentei. Então saber como fazer o diagnóstico objetivo da cirurgia, um resumo disso aqui, né? 2, plano de tratamento é saber para onde ir. Você tem um plano de tratamento, então você sabe para onde ir. Saber como fazer são as cirurgias, a técnica cirúrgica em si. Ter grandes desafios percebidos. Esse é um item super importante, que são os pontos chaves. Desafios daquela cirurgia. Qual é o desafio que você vai ter? Por exemplo, antes eu não fazia reconstrução óssea muito grande, agora eu vou começar a fazer. Eu fiz um curso, eu estudei, agora eu vou começar a fazer uma reconstrução óssea um pouquinho maior. Então você tem um desafio maior. Você já tem experiência em reconstruções ósseas menores, agora fazer um pouquinho maior. Então, esse desafio, você absorveu esse desafio, mas você está preparado para aquilo. Que está um nível um pouquinho acima daquela habilidade que você tem. Então, ter esse desafio percebido é super importante. Porque se a gente não tem muitos desafios, se a gente faz sempre o feijão com arroz, no decorrer da nossa vida, vai chegar no momento que a gente vai se sentir frustrado, ou vai sentir que aquilo não te desafia mais no teu crescimento. E você não se sente mais motivado, você se desmotiva. Então é sempre importante que você tenha um desafio a ser alcançado. Por exemplo, eu dou um exemplo assim no esporte, por exemplo. Você está jogando tênis. Tá? Você vai se sentir muito desmotivado se você jogar tênis com uma criança que não sabe jogar. Tá? Agora, se você joga tênis e do outro lado da quadra é o Gustavo Kirten, é o Guga que está jogando com você, você também vai se sentir desmotivado, porque você não tem esse nível tão alto quanto o Guga. Então, em relação a ter esse desafio percebido, ele deve ser um desafio um pouquinho acima daquilo que a gente, da nossa habilidade, daquela habilidade que a gente tem. Então não pode ser um desafio muito baixo, que daí não chega a ser um desafio, e nem um desafio muito alto, que daí a gente se sente muito apreensivo, muito ansioso, né? Então a gente não tem essa sensação desse desafio. Tá? Então, nos procedimentos cirúrgicos é assim também. A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, como diz o ditado. A gente não pode colocar um desafio muito grande. Né? A gente tem que ir pouco a pouco, e a nossa competição é com a gente. É conosco mesmo, tá? Não é competição se comparar com outros cirurgiões, com outros colegas dentistas. A gente tem que crescer e se comparar com a gente mesmo. Então, isso é importantíssimo. 5. Foco, né? Estar livre de distrações, como eu já havia comentado, concentração e atenção total durante a cirurgia. Acompanhamento, saber como você está indo. Tem que ter esse acompanhamento, né? Orientações de alguém, no decorrer da cirurgia, o passo a passo está sendo corretamente executado, não está gerando nenhum desvio da cirurgia, alguma intercorrência que está ocorrendo. Então, esse passo a passo está sendo correto. Então, esse acompanhamento que você faz com você mesmo durante a cirurgia. Feedback é ter altas habilidades percebidas. Feedback do paciente, o elogio legal que você recebeu depois no pós-operatório. O paciente remunerando bem, né, por aquilo que você faz, também te deixa bem, um feedback muito bom, que você tem essas habilidades, altas habilidades percebidas, e te motiva cada vez mais. Tá? Então esse é um resumo, né, desses pilares, daquilo que pode te direcionar a ter o estado de flow em cirurgias, especificamente cirurgias odontológicas, que você também pode associar no teu dia a dia, em qualquer atividade que você pode executar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe com seu colega que também pensa dessa forma e tenham como objetivo trabalhar de forma mais tranquila, mais feliz, com mais satisfação, lembrando que o nosso trabalho representa grande parte da nossa vida.